Alô, galera do Cine Marcão. A gente começa o ano com o pé direito dessa vez e com o meu parceiro aqui, Serginho, na choperia Café Doce, com um provolone empanadinho aqui, com geleia de abacaxi, uma cervejinha sem álcool para acompanhar meu amigo Thiago, o chopinho Brahma aqui, nota 10. E o assunto hoje vai ser, para variar um pouquinho, um assunto um pouco polêmico. Filme de jogo e jogo de filme. Várias das nossas discussões aqui, muitas vezes chegaram na literatura. A gente já conversou aqui a questão de literatura e cinema. Hoje a gente vai mudar um pouco essa linguagem, estou com o Thiago aqui, e já vou começar quebrando tudo. Filme de jogo. Thiago, tem alguma adaptação que presta, ou todas as adaptações de jogos que foram para o cinema foram ruins? E bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem vendo isso aqui. Thiagão, manda bala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você falou, Marcão, primeiramente, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui bem bacana sobre esse assunto um tanto polêmico, né? Mas então, em referente à questão que você apontou, a gente vem de uma cultura que diz que adaptação tanto de livro quanto de jogos é muito polêmico porque não tem, na maioria das vezes, você perde, né, aquela essência, você perde, às vezes, até porque também um livro e um jogo, ele tem muito mais tempo para poder contar aquela história, né? Agora, vindo para o lado dos jogos, eu acho que sim, existem boas adaptações. Não vou dizer que são filmes maravilhosos, né? Mas na maioria das vezes são filmes divertidos, filmes que, né, têm aquele intuito de ser aquele filme pipoca mesmo, que você vai sentar e vai se divertir ali. Às vezes esse filme ele é feito para o público específico de games, às vezes não é feito, né? Aí é onde entra o grande polêmica, problema, né? Hoje, em qualquer assunto que a gente conversar aqui, gente, o grande problema, gente, é que muita produção hoje é produção de nicho, né? Nicho, aquele grupo ali que, mas você quer ganhar dinheiro, você está fazendo uma produção. Pensa aqui, galera, vocês estão fazendo uma produção. Você quer vender para a galerinha ou você quer vender para todo mundo? Exatamente. Ainda mais cinema, né, que é uma mídia, né, que está, vamos dizer, de mais acesso à maioria das pessoas, né? Os jogos já são mais, né, focados num público específico, né? Você, por exemplo, tem alguma familiaridade com o mundo dos jogos? Muito pouca. Eu jogava o Atari. E se alguém falar de idade aqui, eu já não vem que não tem. Mas eu parei no Atari, eu jogava River Raid. Aí depois, em tempos modernos, eu gosto muito do como é que chama? Red Dead Redemption? A gente não fez pauta, não. Aqui é no peito. É um de guerra que você luta com as forças soviéticas ou com as forças americanas, na época da Guerra Fria ali. É a segunda versão do jogo que não me vem à cabeça aqui agora. Total War Home, eu joguei muito. Sim. Tá? Mas por aí. Aí, ultimamente, eu comprei até para as minhas sobrinhas o Batman Asilo Arkham. Joguei 0 vezes. Grande jogo. Mas tá lá. Tá? Mas o único jogo que eu posso falar que eu joguei e gostei uma época foi com o Edilson, inclusive. Foi Rogue Squadron. Que você pilotava uma X-Wing e tal, aí a gente baixou um programinha lá que você pilotava Millennium Falcon, ou seja, Guerra nas Estrelas nos jogos. Né? Aí no caso é o jogo do filme. Aí é o jogo do filme. Mas vamos voltar ao filme do jogo, depois a gente volta nessa. Sim. Qual que foi aquele que prestou, que foi legal? Você olhou e falou assim, você joga, olhou e falou, foi legal essa visão. O primeiro filme que eu acredito, não vou falar em ordem do que eu acho o melhor, mas vamos falar na ordem de lançamento ali nos 1995, que foi o Mortal Kombat. Na minha opinião, foi o que, né, começou essa, né,
Eu lembro do filme. Lembra? O filme é trechinho. É trash, é galhofa, mas é muito bom. Mas é gostoso. Mas é muito bom. Eu lembro do Até Christopher Lambert com cabelo brancão, ele faz o papel, não sei de quem, que tinha um cabelo brancão, grandão. Não, bacana demais, assim. Mas então, foi um filme que foi feito, né, para aquele público específico do jogo, né? Mortal Kombat tem a sua história, mas o filme, ele meio que cria a sua historinha ali para poder, né, te levar do ponto A ao ponto B. Porque o que acontece? Na adaptação, você tem no jogo, aliás, você tem a parte do gameplay, então no cinema você tem que substituir essa parte do gameplay adicionando elementos de história ali para conduzir aquela narrativa. Você viu a nova versão do Mortal Kombat que saiu agora? O último o filme. O filme. Pois é, esse último filme eu achei bem ruim, bem fraco. Mais para fraco você do ter que ideia, eu preferi o filme original lá de 1995. Olha porque esse novo filme, por mais que ele tenha a questão visual, né, muito mais apurada, né, muito melhor mesmo, às vezes até questão de atuação também, alguns atores ali são melhores do que o do filme original, mas esse filme foi de 2020, se eu não me engano, saiu, foi na época da pandemia, ele chegou a ser lançado, acho que cinema e direto para lá para o stream, e ele perde completamente a essência do que é Mortal Kombat, entendeu? Então, e o filme lá de 1995, você tem todos os personagens, você segue, né, meio que a estrutura que o jogo te apresenta ali. Esse novo filme é quando assim, um diretor chega e fala, eu vou dar a minha visão, e não tem problema nenhum em querer dar uma visão própria ali, mas você tem que respeitar o material original. Ali naquele caso, na minha opinião, pelo menos ele não respeitou nada. Aí, gente, aqui é uma coisa que existe, que a gente chama respeitar o cânone. Se você gosta de uma obra, qualquer que seja ela, existe um cânone, existe uma base ali. Isso. Ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada. Ao meu ver, pode ter gente que não liga para isso. Agora, se eu leio um livro e gosto do livro e o livro vai para a tela, eu quero que o cânone seja respeitado. Esse filme mais recente do Mortal Kombat, eu acredito que, assim, para quem não conhece o game, provavelmente assistiu, achou divertido, valeu e tal. Não é um filme nada assim complexo, profundo nem nada, mas é um filme de ação mesmo. Mas eu acredito que quem às vezes não tem a base do game vai ter às vezes se divertido. E vai incomodar mais para aqueles, né, que conhece a história, conhece o lore, né? Thiago, o que eu sinto, o canon, né? O que eu sinto é que a galera xinga muito. Eu não vi assim até hoje, e como eu não tô dentro dos games, eu percebo isso também. Eu vejo a galera xingando demais. Doom. Esses dias eu revi o Doom. O Doom. Ou com The Rock, né? Sim. Eu achei super legal. A galera malhou pra caramba, falou que não era aquilo. Sim. Aí já vou puxar outro e já vou te passar a bola. Resident Evil é outro que a galera xinga. E eu acho divertidíssimo os filmes. Acho divertidíssimos filmes. Aí eu até quando eu posto alguma análise no meu Cinemarcão do Instagram, eu coloco lá, galera, não jogo, estou falando do filme, deixando muito claro isso aí pra galera não achar que eu tô... Senão vem a ainda galera mais depois do do que jogo, eu falei aqui do Canon, né? E você fala, Marcão, né? Não quero ser criticado nesse sentido. Sim. Mas e aí, Doom, Resident Evil? Pois é, Doom foi de 2005, se eu não me engano. Aí você já tinha o lançamento de Resident Evil. Você já tinha Tomb Raider com a Angelina Jolie, porque depois teve outra versão. Funcionou um pouquinho, né? É um filme legal. Apesar que a Angelina Jolie, qualquer coisa funciona. Qualquer coisa que ela fizer ali, eu acho que, né? A Angelina Jolie chegar, a gente já aprova. Tá? Exatamente. Teve, só te cortando, teve uma nova versão da Tomb Raider agora que, ao meu ver, não funcionou, não. E eu já gosto mais. Olha só, do que tá vendo? Como cinema, o Angelina Jolie funcionou mais. Esse novo eu não... Mas... O filme da Angelina Jolie, ele é mais, né, pipoca, ele tem aquela coisa mais de aventura e tal, não muito preocupado com a história. O filme de 2018, se eu não me engano, com a Alicia Vikander, ele já tem uma base muito forte no reboot do jogo que saiu em 2013.
Então, às vezes, quem conhece Nada o Tomb contra a Raider... atriz. Eu achei a sim. atriz legal, mas eu achei o filme meio baixo orçamento. E vi sim. alguns probleminhas de roteiro, algumas acelerações, sim, alguns sim. negócios ali que Sim. me incomodaram um pouco. Da Angelina Jolie bebeu um pouco na fonte do Indiana Jones ali, deu uma... Sim, ele deu é uma mais equilibradinha, né? aventuresco, Em termos de assim, cinema. em termos de Fique cinema, claro. exatamente. E esse filme, né, a versão de 2018, ele, como você falou, né, ele tem seus problemas, claro, ele tem seu problema ali de roteiro. Um problema que eu acho que esse filme teve foi querer pegar a história do primeiro jogo, do reboot de Tomb Raider, que foi lançado em 2013, e juntar um pouco com a sequência que foi lançada 2 anos depois. Aí eles tentaram fazer uma união das duas histórias ali, que para mim, nesse sentido, acaba não funcionando. Tem a questão do orçamento, que realmente foi um orçamento mais baixo do que os filmes da Angelina Jolie, né? Mas é um filme que, de certa forma, ele respeita o legado de Tomb Raider, mas ele é mais voltado para essa, né, vertente do remake, do reboot do jogo de 2013. Que eles tentaram transformar a Lara Croft num personagem, vamos dizer assim, mais humano, e não naquela figura da mulher, no caso Angelina Jolie, que é muito bonita e tal. Então eles tentaram, né, humanizar de certa forma um pouco a personagem. Às vezes funciona, às vezes não. A Alicia Vikander é uma boa atriz. Boa atriz. Mas, inclusive, a escalação dela na época foi alvo de críticas, né, que disseram que ela não parece nada. E é outro ponto que eu também acho que não necessariamente sempre precisa ser parecido. O ator, a atriz, não precisa necessariamente ser parecido com o personagem do jogo, né? O que o fã, no caso do jogo, acaba cobrando muito. Isso, na maioria das vezes, não importa tanto, né? É lógico, você busca se aproximar o máximo possível daquilo ali, né? Até para não destoar muito, mas eu não vejo isso aí com um grande problema. É um grande problema, eu acho, na versão mais recente, a gente estava falando de Resident Evil, na versão mais recente do reboot de Resident Evil. Não sei se você chegou a assistir. Saiu. Não, filme. O filme mesmo. Tem um filme de 2020 também, 2021. 2021, Cara, eu acho que ano malharam passado. tanto esse filme Ano que eu retrasado. acabei vendo outras coisas. Não perca seu tempo. Não perca seu não tempo. perco. Antes da gente entrar em Resident Evil, vamos falar lá de Doom, que você me perguntou antes. Esse filme de Doom com The Rock, ele não tem nada a ver com o jogo em si. Eles pegam ali, inventam uma historinha qualquer, usam a ambientação que é parecida do jogo, e eles inventam uma historinha ali e adicionam elementos ali, né, para poder, visuais, para poder ficar com aquela Thiago, eles estética de fazem Doom, uma coisa que, pra mim, não funciona em filme, que é, no jogo é legal a primeira pessoa, né? Você aqui, sim. aí tem um punhado de jogo de primeira pessoa. Esse filme tem uma cena que foi feita toda em primeira pessoa que parece uma gameplay. Não assim, parece filme. Aí que tá. Você julgando, eu acho legal. Eu vendo um filme, gente, pra mim não funciona. Eu acho chato. Eu vou te confessar que lá na época, quando eu vi em 2005, eu tinha lá meus 15 anos, então eu achei da hora, né? A gente olha assim, nossa, é igualzinho. Um pouquinho mais velho que eu sei. Um pouquinho só, né? A gente olha lá e vê, igualzinho no jogo, legal e tal, né? Só que aí os anos passam, aí a gente vai reassistir aquilo com um olhar mais crítico, né? E a gente vê que não foi tão legal assim. Ele, como filme de ação, ele até assim até é bacana, passa. sabe? Tal. Nada assim ofensivo nem nada não, sabe? Mas o Doom é basicamente isso, né? O jogo em si, as primeiras versões, né? Ele não tem uma história também muito elaborada e tal, mas você tem os elementos ali, tanto visuais, tem coisas do cânone, né? Que o filme até algumas coisas ele incorpora, mas você vê ali que a proposta, tanto de roteirista quanto de diretor, não era meio que seguir muito o lore do jogo, não. Seria mais, vamos fazer um filme de ação legal, vamos usar o nome da marca e é isso aí, sabe? Na minha visão, né? Eu acho que você fazer um filme de jogo te dá certas liberdades. Uhum.
vou ser claro aqui. Se você tem um livro ou um mangá ou um quadrinho que você vai transferir, a coisa tá ali. Até eu brinco muito com um amigo meu, Ganzaroli, eu falo, pô, tem história prontinha que era só passar para a tela, os caras nem se dão conta. No jogo eu acho que tem esse perigo aí. Que às vezes não te dá, te dá o quê? Te dá a ambientação, te dá o objetivo ali, mas aí todo filme de jogo você vai fazer isso, uma galerinha que tem um objetivo, que vai brigar com alguém, chegar em algum lugar, tem um perigo aí. Aí para você não cair na mesmice, você tem que criar, aumentar a mitologia. Isso. Né? Aí eu acho que é aí que está o grande problema. Porque é justamente aquela questão que eu disse agora há pouco. Você tem que trocar gameplay e adicionar história. Porque um jogo, você tem ali, se a gente for pegar um Resident Evil, você tem ali às vezes uma campanha de, sei lá, 10 horas. Como é que você vai transportar aquilo para um filme de 2 horas, que às vezes nem é isso, 90 minutos, né, na maioria das vezes. Então, e no jogo, para quem está jogando, você está ali engajado porque você está controlando o personagem. Para você passar isso para o cinema, você tem que ter ali um roteiro, às vezes, um pouco mais elaborado. As próprias cenas de ação, né, contribuem muito para isso, né? E agora até é bom agora no momento a gente entrar falando sobre Resident Evil, que eu acho que é uma das mais, sem dúvida, é a mais bem sucedida adaptação. Os 6 filmes para cinema é a mais bem sucedida no sentido financeiro, não em questão vamos entrar nos de qualidade, mas ou seja, uma franquia de mais de 1 bilhão. Não agradou a bolha, pode não ter agradado a bolha, as famosas bolhas, jogadores, né? Mas me agradou muito, que não joga, né? Agradou as pessoas que são de fora do jogo. E me agradou. Por exemplo, eu conheci Resident Evil antes os jogos do que o filme. E quando eu assisti o primeiro filme lá, em 2002, eu gostei muito. Porque por mais que ele não seja o primeiro filme, ele não seja completamente fiel à história, ele cria... E eu acho que é a adaptação que melhor faz isso, apesar de eu não achar a melhor. Ele cria uma história que poderia servir como se fosse um prólogo para a história do jogo. Porque o que acontece ali no primeiro filme, você não tem isso no jogo. O jogo já começa ali no caos, vamos dizer assim, e o filme ele te dá toda aquela introdução. O que aconteceu isso e tal, o vírus, então eu acho que nesse sentido é uma das mais bem-sucedidas. Só que depois eles foram inventando outras coisas e... É difícil julgar números, né? Mas eu há de concordar contigo nisso. Séries, né? Vamos jogar série nesse botinho aqui, Sim, né? A série, muito importante. Série hoje é cinematográfico, né? Mas enfim, claro. The Witcher. The Witcher, gosto bastante. The Witcher é legal. Gosto. Eu adorei a série. Não tenho a mínima noção que aquilo é jogo. Não tinha nem noção. Mas a série, olha pra você ver, a série, ele é primeiro uma adaptação, porque The Witcher é uma série de livros de um escritor polonês. Ah, não, então peraí. Foi antes literatura de ser, primeiro? Ele antes de ser jogo, ele é livro. Eu não vem da literatura. Disso. Olha a literatura. A literatura é muito massa. Galera, leia. Não, os livros do The Witcher são sensacionais. Olha que barato, cara. Então era literatura, aí virou jogo. Virou jogo e agora a Netflix trouxe como série. Bacana. E o diferencial, a série, ela adapta, na sua maioria, o livro. Foi dito isso pelos showrunners da série, que a base é o livro. Eu sabia do livro, mas eu achava que o livro saiu por causa do jogo. Entendi, na minha cabeça, não, isso era jogo. Aí saiu o livro e saiu série. Sim, mas uma coisa interessante na adaptação The Witcher, porque os showrunners dizem que a base é a do livro, mas você vai assistir a série, para quem jogou, você tem cenas ali idênticas ao jogo. Olha que legal. O próprio ator, que é o Henry Cavill, né, que faz lá o Superman, fazia, na verdade, né, agora não faz mais, e que também ele não vai continuar na série, né, ele vai fazer até mais uma temporada, depois vai entrar outro ator. Mas ele é muito fã dos jogos. Então eu acredito que ele trouxe, né, elementos do jogo para essa adaptação.
Graças a Deus. Porque realmente é muito parecido. Tem cenas ali que são praticamente cópias, né, de cutscenes do jogo mesmo. Que interessante. Sabe? Mas é uma adaptação muito boa. A primeira temporada é muito boa, a segunda temporada também é legal. A data que nós estamos gravando aqui é dia 13 de janeiro, vai sair dia 15 agora. Sim. The Last of Us. Sim. E já tem um zoom aí. Já vi uma galera que já teve, né? A gente sigo vários canais ali no YouTube. Uhum. Tão bons quanto o Cine Marcão. Isso. Mas... Com certeza. Que já estão falando, já tem gente falando que é a melhor adaptação de jogos feitos para telinha até hoje. Será? Pois é, eu acredito. Você conhece o jogo? Demais. É legal mesmo, cara, o jogo? Ó, você tem eu uma não tenho ideia, a mínima noção. Eu conheci The Last of Us na época que não era nada. Porque o jogo saiu em 2013 para PlayStation 3 e, sabe, eu ouvi falar do jogo, era uma temática ali que é parecida, porque eu sou fã muito de Resident Evil, né? Então você tem ali uma pegada até então pouco parecida, aí já atrai a atenção, tá bom, vou comprar esse jogo aqui. Alguém acabou com o mundo de novo. De novo. Umbrella Corporation, 2.0. Né? Então, o game, então lá de 2013, então quando eu comprei, esse jogo não era, vamos dizer assim, nada, ele não tinha essa popularidade que ele tem hoje. E eu fiquei apaixonado por esse jogo desde o primeiro momento que eu joguei. E uma das críticas tem a ver com o que você falou há pouco. Não parecem os personagens da série com o jogo. Não. Né? Foi uma coisa também que foi algo de críticas. E assim, ao meu ver, quando eu vi escalado os atores e a atriz envolvida, eu falei, nossa, eu gosto demais dessa turma, né? Pra você ver, a visão de quem não joga. Sim, sim. Não simplesmente o cara que tá acompanhando a série, eu achei super legal. Não, e a escalação desse elenco que tá lá, eu desde o primeiro momento eu também achei muito, muito boa, muito acertado. Teve gente que criticou muito, porque o ator principal fulano lá, não parece, né? É o Pedro Pascal, né? Que é o Pedro Pascal, faz o papel do Joe, né? Eu acho ele excelente ator. Desde o Game of Thrones lá. Desde o Game of Thrones. E olha que ele, né, a passagem dele em Game of Thrones não foi até tão longa assim, mas ele deixou a marca dele. Eu acho que a única pisada na bola dele foi Mulher Maravilha em 1984, mas... vamos voltar, deixa pra lá, né? Mas, então, eu tô, como a gente, né, como você disse, a gente tá gravando dia 13 de janeiro e a série estreia dia 15, eu tô doido pra poder, né, começar a assistir. Você tá na hype ali. Nossa, que isso, desde quando anunciaram que ia virar uma série de TV, e que eu acho que o futuro para adaptação de games, eu acho que é muito mais promissor para TV do que para cinema. Às vezes alguma história vai ser mais apropriada para o cinema e às vezes alguma vai ser mais apropriada para séries. A gente tem séries de... Não sei se você vai conhecer esses jogos, mas a gente tem série aí no horizonte de God of War, pra sair... Eu já joguei um pouquinho o primeiro God of War lá. Sim. Nunca foi tanto. A produção acho que deve estar para começar. Né? Kratos. Eu acho que se o Kratos existisse, você tinha vindo aqui e me dado um cacete. Eu não trabalhei muito bem na pele dele, não. Eu não... Atari, bicho, Atari. Você me põe o consolezinho ali com uns 12 coisas pra... Você tá louco. Mas é porque é aquele negócio, né? Quem não tem o hábito, né? Olha aquilo lá e acha estranho. Mas a partir do momento que você começa, né? Eu vou começar o Batman esse ano, vou ver às vezes, quando a gente fizer isso aqui de novo, um novo papo, falando de novas séries aqui, eu já vou estar cheio de mim falando, não, porque eu passei da fase 2, a fase... Isso. Mas sabe, então eu acho muito promissor a adaptação de games para séries de TVs até mais do que para filmes. A gente tem mais no horizonte o Warhammer, enfim, a gente tem várias, né, adaptações. O Warhammer é que o Henry Cavill falou que vai pegar. É jogo também. É baseado em jogo também. É jogo também. Então, ele tá saindo do The Witcher e vai pro Warhammer agora, né? Então, a gente tem seriado de Horizon Zero Dawn, que é um game
excelente de ficção científica, sabe? Que promete muito também. Então a gente tem assim, uma infinidade de adaptações nesse sentido. Mas aí tem um caso também quando a adaptação para a TV ela falha miseravelmente, né? Que é o caso, a gente estava falando de Resident Evil, é o caso da série de Resident Evil. Nossa. Que é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida. E nem a turma do cinema, nem a turma da série, igual eu gostei. Eu acho que essa ninguém defende. Ninguém defende. Foi deplorável. E como eu sou muito fã de Resident Evil, eu ia assistindo, eu assisti o primeiro episódio, eu assisti o segundo, e eu pensava, não, vai melhorar. Isso é tudo para ir pro céu, tentativa. Mas não melhorava. Assim, pagar pecado. Quantos episódios? 8 episódios. Foi uma... Sabe? Foi terrível. Então, engraçado, você olha para aquilo ali e você não vê nada que você consiga salvar dali, sabe? Os atores são ruins, eu não gosto de ficar falando mal de ator, né? Mas enfim. Mas os atores são ruins. Mas os atores são ruins, a direção é ruim, o roteiro é ruim, é tudo ruim. A única coisa que eu acho que a série acerta um pouquinho é no também, né? Não, eles pegam, mas olha para você ver olha para você ver a tática. Vamos pegar o nome Resident Evil, que é um nome super popular, e vamos fazer qualquer coisa aqui, né? Foi literalmente o que aconteceu. Mas a única coisa que eu acho que a série faz bem é o design das criaturas, que até os filmes, alguns deles falham, e a série, eu acredito que às vezes por ter um orçamento um pouquinho maior, conseguiu fazer de uma maneira... Mas não é nem tudo na série, são algumas criaturas ali que são mais bem feitas, outras já sem chance. Agora vamos inverter aqui, ó. Eu falei que processo, o cara conhece muito, falou uns nomes aqui, vocês viram fazendo cara aqui inteligente assim, ele falou uns 2 nomes aqui que eu não tenho a mínima noção, mas vou procurar saber. Mas agora vamos inverter. Aí eu já vou te dar uma pergunta também. Uhum. Dos jogos baseados em filmes. A gente estava falando filmes e séries baseados em jogos, ok? Agora vamos inverter. Jogos baseados em filmes, quiçá, eu não sei de nenhum, mas enfim. Guerra nas Estrelas, são os melhores? São bons, são bem bons. Rogue Squadron é bom demais. Eu gosto muito de Rogue Squadron, inclusive teve uma versão mais nova que foi lançada em 2018, se eu não me engano, que é muito bom. Tem um antigo, que é sensacional. Você tem ali Knights of Old Republic, que também é muito bom, vai ter um remake, inclusive. Eu, pra falar a verdade, eu gostei mais mesmo da pegada de agora, que é com o Jedi Fallen Order. Não sei se você ouviu falar. Que saiu em 2019, o primeiro game, e ele faz parte do cânone de Star Wars. Não foi nada assim que foi inventado ali, faz parte do universo, né, separado, né? E a gente vai ter uma continuação agora, em março agora de 2023, a gente vai ter a continuação desse jogo. Eu posso afirmar que todo filme tem jogo? Filme de ação? Filme de ficção? Porque, ó, Duna tem, Senhor dos Anéis tem. Sim. Tem uma quantidade absurda de jogos que pegaram do... É o que tá me passando pela cabeça agora aqui. Você tem lá desde, sei lá, 1989, que eu acho que é o jogo do ET. Apesar de ser um jogo... Tudo bem que é pra época, eu imagino que seja... o pior jogo considerado da história. Pior. E não é, tá? Tinha um pior que eu lembro da mesma época. Você fugia de uma tesourinha lá, horroroso, né? Sim. Deixa pra lá, esse aí era erótico naqueles quadradinhos, gente, que coisa horrorosa. Mas enfim. A gente teve, né, Blade Runner, por exemplo. Blade Runner. A gente tem, que inclusive, assim, foi uma coisa até triste, porque o jogo lá, o clássico lá, eles, do ano passado para cá, eles pegaram para fazer um remaster do jogo e acabaram que deixaram o jogo pior do que ele era antes. Não que o jogo era ruim, de jeito nenhum. Eu falo, em termos visuais, eles conseguiram fazer uma bagunça ali que eu não entendi. É melhor jogar o original do que essa versão atualizada, sabe? Visual de jogo. Top, né? Tudo top. Hoje, eu acho hoje beira a perfeição, né? A qualidade, né, do gameplay e às vezes hoje, porque você tem ali as cutscenes, que são as cenas que anteriormente eram pré-renderizadas, ou seja,
eram gravadas e inseridas dentro do jogo, e hoje elas são mostradas, as cenas são mostradas em tempo real. A engine ali, ela cria aquelas imagens em tempo real. E a qualidade é absurda. E às vezes, dependendo do jogo, a transição entre gameplay e as cenas são, às vezes, praticamente imperceptíveis. Você tem o próprio The Last of Us, né? A versão que saiu em 2013, lógico, já era uma versão sensacional, mas ela já tinha aquela cara mais de videogame, né, de jogo mesmo. Saiu o remake, um remake mais ou menos, né? Eles melhoraram as texturas do jogo e relançaram agora no final do ano passado, inclusive a parte 2 também, o The Last of Us Parte 2. Aquilo ali beira a perfeição, as animações dos personagens, os sentimentos que eles, né, imprimem ali na animação, é uma coisa assim que eu acho que tem filme, acho que tem ator que nem consegue fazer, para você ter uma ideia. Então a perfeição é absurda, e tem ficado cada vez mais, né? Quanto mais a tecnologia ela vai expandindo, vai evoluindo. Você acha que 3D pega? Porque eu vou fazer um desafio aqui, ou um desabafo. 3D pra mim, eu nunca gostei no cinema. Não sei se é porque eu uso óculos e tal, sempre achei legal. Não gosto e eu vou falar que eu acho que não pegou. Tanto que não pegou que uma época teve um entusiasmo, a galera começou até pegar filmes feitos em 2D e começar a fazer uma gambiarrazinha, jogar um 3D ali. Em game, vai pegar o 3D? Então, a gente tem não o 3D, a gente tem a realidade virtual. Né? São aqueles headsets de realidade virtual. Para os jogos é assim que funciona. Eu cheguei a experimentar uma vez e é assim, muito bom, é sensacional. Tem as suas certas limitações, óculos, cara. Eu já estou imaginando colocar aquilo em cima do óculos. Para você que usa óculos, é meio chatinho, né? Porque fica aquele incômodo. Assim como é no cinema, né? Você colocar um óculos em cima de outro óculos, né? Na época que o 3D estava se popularizando depois do Avatar, né, de 2009, o primeiro, muitos jogos vieram com essa proposta de, né, entregar uma game experiência. De Avatar também, não tem? Tem. O game de Avatar, o que foi lançado, é bem fraco. Mas vai ter... Então o primeiro filme fraquíssimo, tá? Eu acho o primeiro filme fraquíssimo. Mas, enfim. Não, eu gosto, eu acho o filme bacana. Eu acho bem bacana. Mas... Aí a gente vai ter uma nova versão. Era para ter saído agora junto com o novo filme, né? O novo filme. Mas acabou sendo adiado, mas eu acredito que até o final desse ano a gente vai ter um novo game ali ambientado no mundo de Avatar. Mas naquela época lá, em 2009, 2010, começou a sair muito game aproveitando a tecnologia 3D. Que a gente tinha as TVs 3D, começou a popularizar, e hoje você não encontra mais nenhuma, né? Então, mas foram pouquíssimos jogos que aproveitaram, até porque a experiência do jogo para trazer para esse aspecto de 3D é meio complicado. São jogos tipo Gran Turismo, por exemplo. Você está ali controlando um carro, às vezes é mais interessante. Agora um game em terceira pessoa já não é interessante. Um jogo de tiro em primeira pessoa, às vezes vai ser legal, um Call of Duty e tal, mas foi um negócio que não vingou mesmo. Call of Duty não vai virar filme, não, já virou? Olha, tem conversas aí... Não, ainda não. Eu tô aqui dando bobeira. Por incrível que pareça, não virou. Até porque Call of Duty todo ano é o jogo mais vendido, né? Mas tem papo aí de que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar chegando no aí eles vão pôr em primeira pessoa ali, vão me irritar profundamente. Eu vou fazer uma live metendo... os jogos, mas engraçado, os jogos, pelo menos os mais recentes de Call of Duty, principalmente o de 2019. Call of Duty eu joguei. O de 2019 tem uma história, porque você tem a parte multiplayer, né? Que não me interessa muito, eu não sou muito cara do multiplayer, eu gosto mais do jogo baseado em história, em narrativa, né? Então, a narrativa desses jogos, pelo menos de 2019, é sensacional, é coisa assim melhor do que filme. Pra você ter uma ideia. Olha lá, melhor que filme. Mas é. Melhor que filme. Mas é. O The Last of Us, porque dá pra você trabalhar, né? Dá pra você tem mais tempo para poder expandir aquilo. O The Last of Us Parte 2, ele tem uma das histórias, a maneira como eles contam a história
é um negócio assim, sabe, de outro mundo, é sensacional. É uma obra-prima, sabe? Eu nunca vi, a maneira como a história é contada nesse jogo, eu nunca vi no cinema. E que eu imagino que agora a série, mais pra frente, né, nas próximas temporadas, vai aproveitar essa maneira de contar a história. Eu acho que, não sei se você concorda, mas acho que você fazer um filme desses multijogos, né? Tipo Dota. Ah, sim. Você fazer um filme, eu acho um tanto complicado. Olha, a gente tem, por exemplo, League of Legends. O League of Legends é tipo Dota, não é? Ou estou falando uma grande bobagem? Eu não sou também muito dos jogos competitivos, dos multiplayer, mas tem a sua similaridade. E a gente teve um seriado, só que em animação, que ficou muito bom, que é o Arcane. Baseado ali. É muito bom. Você assistiu, né? Arcane é bom demais. E você não sabia que fazia parte de League of Legends, não, né? Arcane, inclusive, eu já gravei o vídeo meu dos melhores, um dos melhores que eu gravei, porque o Arcane foi no ano retrasado, né? Foi 2020, isso. Foi, nossa, Arcane é muito bom. Arcane é sensacional. Que série. Então, para esse tipo de jogo, eu acho que fazer uma animação, eu acho que condiz mais ali tem mais a ver. Com a proposta. Eu acho que tem muito mais a ver. A animação baseada em jogo, eu tô pensando aqui, tem várias, né? Tá dos vampiros lá, da Vampire Hunter. Não, Vampire Hunter Day começou como animação, não virou jogo, não. A gente tem Castlevania. Castlevania, isso. Né? Castlevania era muito jogo. Bom. É jogo que virou. Eu conheço a série, né? Por sinal a série eu curto pra caramba. Acho a série um barato. Muito bom. Eu acho bom mesmo. O próprio The Witcher, não sei se você viu a animação também, que saiu entre as duas temporadas. Vi. Saiu um filme de animação que é muito bom também. Muito legal, do seu lado dos lobos. Isso, exatamente. Então, massa, muito gostosa de ver também. Sim, para algumas adaptações eu acho que essa estética, né, de animação, né, eu acho que condiz, até porque é complicado você... Eu fico muito curioso para saber como que God of War vai virar uma série de TV, porque você tem elementos ali tão de... Eu tava vendo, assim... fantasia, e é tudo tão muito grandioso. Mas você sabe, pra mim, o maior problema do God of War vai ser ele, porque ele não fala, né? Na primeira fase, né? Ele geme, né? Então, o que acontece? Os três primeiros games, o 1, o 2 e o 3 é mais hoje? É mais gameplay, né? É mais ali o combate e você não tem tanto diálogo igual tem os jogos novos, os dois últimos, né? Que saiu de 2018 pra cá. E a série vai ser baseada nos jogos mais recentes. Os jogos mais recentes, que ele já está conversando, aí é mais fácil. Assim, o que eu, para te falar a verdade, eu não gostei muito, que eu queria ver aquela história dos primeiros jogos contadas numa série. Que tinha de ser por eu acho que eles vão trazer elementos dos jogos antigos e ajudar a compor a história. Até porque a história desses jogos novos, eles são continuação. A famosa lembrança, dos primeiros, né? Uma coisa que é muito utilizada hoje, né? Você joga o personagem lá, ele vai lembrando, aí nas lembranças vai realocando e tal. Sim. É uma sacada interessante, mas pode funcionar. Sim. Só não sonhar, o que eu ando perdendo muita paciência é o tal do sonho nos filmes e séries. Mas enfim. Sim. Então, bilhões, né? Não tem mais como a gente desagregar as coisas e... Mesmo errando, mesmo dando cabeçada, que se qual a conclusão que a gente chega, né? Os games baseados em filmes, ele pega o nicho do fã do filme, que joga o game ali, e acaba virando. Eu acho que... O que um game hoje precisa vender? Você tem esses números? O que um game hoje precisa vender para ser considerado Para ser considerado bem sucedido... Por exemplo, porque hoje em dia a gente tem os games que são multiplataformas, saem para demais plataformas, ou quase todas as plataformas, e a gente tem os jogos exclusivos, né? Xbox, Nintendo, PlayStation, Nintendo, PC, né? Que seriam as 4 plataformas principais, né? Tá. E para você ter uma base, um game igual o God of War, o último que saiu agora em novembro de 2022, foi um jogo que vendeu até o final do ano, ou seja, uma questão assim de um mês, 5 milhões de cópias. Já é considerado um número... 5 milhões de cópias.
já é considerado $30? um número, são $60 lá nos Estados Unidos. $60 o valor nos nos Estados Unidos é $60. Aqui no Brasil está chegando ali nos R$300, R$350, né? Mas em questão, né, de números, esse número é excelente. Ainda mais para um jogo que é exclusivo de uma plataforma De uma plataforma só. De uma plataforma só. Agora, um Call of Duty, por exemplo, que é todo ano... Eu não vou ter um número preciso aqui para você, mas que é o jogo... Sempre ele é o jogo mais vendido todo ano. Em alguns, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes na Europa, né, dependendo do mercado. Ele é quase todo ano o jogo mais vendido e às vezes ali na casa dos 20 milhões para cima, sabe, de unidades vendidas. Sendo que o jogo sai ali em outubro e esse número é até ali o final do ano, entendeu? Então, ali num período de 2 meses, um jogo chega, né? Mas se vendeu 5 milhões, 5 milhões, 4 milhões, já deu, já pagou, é o necessário ali? Será que muita coisa, E no final da jornada de um jogo desse, ele vai chegar ali numa casa de uns 30 milhões de cópias vendidas. Porque, galera, não sei, vocês que acompanham outros canais de cinema, sabem que um filme, por exemplo, vou dar um número muito simples aqui, vocês vão entender. Se um filme custou 100 milhões, quando ele arrecada 200, ou seja, o dobro, ele se pagou. Ele se pagou. Aqui que vai começar, né? Então, às vezes, o filme arrecada o dobro e o povo, não vamos fazer de novo, porque... Aí, mas como assim o dobro? Mas é porque tem um punhado de coisa envolvida e tal, por isso que eu fiz assim. O marketing de um filme acaba custando o mesmo valor do filme. Se você tem um filme de 100 milhões, salários, o marketing acaba custando 100 milhões. Então, para um filme se pagar, né, um filme que custa 100 milhões, tem que ser ali é o break-even que eles chamam. Porque lá, tem que ser na faixa de uns 500 milhões. Vê se você concorda comigo, né? Thiago. Uma companhia de games, se lança 5, tiver 2 hits ali, os outros ali, acabou, você segura os outros. E uma tendência nas indústrias de games hoje em dia são os jogos como serviços, né? Que são aqueles jogos que duram para sempre, sabe? No Call of Duty, por exemplo. Vai aumentando o mapa, vai aumentando... Ele vai sendo atualizado com o tempo. E, por exemplo, um Call of Duty, você tem ali o Warzone, que foi lançado em 2019. Um dia você vai para Marte. E você tá ali e o jogo ele continua, se alguém pegar essa ideia, se alguém pegar essa ideia, uma hora vai. Aí. Gente, tomando um Chopp Brahma aqui, né, com um grande parceiro, Serginho, aqui da Choperia Café Doce. Você vier aqui, você pode pedir um provolonezinho empanado com geleia. Tem um filé ao gratin, que é o líder de venda aqui. Filé ao gratin. Esse filé ao gratin, não estou mentindo, sensacional, o tanto que é bom. Choppinho gelado, atendimento nota 10, tá? Tem também a picanha Black Angus com um pão de alho aqui. Eu tô tendo cuidado aqui para não babar, né? Porque, galera, vale a pena demais. Ambiente super gostoso. Avenida Imbiara. Se você é de Araxá, venha. Se você não é de Araxá, Avenida Imbiara, número 1650. 1600, eu sempre tenho que colar isso, 1650. Eu não posso falar o concorrente aqui, é na frente do concorrente X. Brinca, galera. Café Doce Choperia, sensacional, Chopp Brahma. Tem também a cervejinha sem álcool aqui, né? Para esses meninos que tomam cerveja sem álcool, vou te contar. Thiagão, reta final. Vamos lá, se você puder escolher filme de jogo ou jogo de filme, nossa, que escolha, tô sendo maldoso, qual? Você prefere? Você vai sair daqui, você vai fazer o quê? Você prefere pegar um filme de um jogo ou você vai pegar um jogo de um filme? Os jogos têm tomado mais tempo hoje do que os filmes, para te falar a verdade. Porque às vezes você, né, chega em casa, aí eu penso assim, vou assistir um filme. Tem lá um zilhão de filmes para assistir, inclusive. Mas aí eu olho pro videogame e penso, vou jogar uma horinha, aí daqui a pouco eu assisto, né? Logo em seguida eu assisto, e acaba que chega ali altas horas da noite e acaba que não dá para assistir nada, né? Eu tenho hoje... eu acho que dá para dizer que eu tenho conseguido equilibrar bem entre os games e entre os filmes. A minha paixão primeiro vem dos filmes, sim. Sabe? Sem dúvida.
Aqui, eu assim. Não, não fala ao contrário aqui. mas... Cine Marcão, fala ao contrário aqui pra você ver. Mas o pau quebrar no ar aqui. O Takar depois tem que fazer edição. Obrigado. Mas o universo dos games é um universo que me prendeu demais. E me prendeu justamente quando os jogos passaram a ficar mais cinematográficos. Thiago, eu já fui para casa de amigos meus jogando, por exemplo, Dota, e de comprar uma cervejinha e ficar vendo os caras jogar e ficar especulando. E aí, matou, não matou? Sim. Eu acho um barato também. Sou só gente, o tanto de livro que eu leio, porque aqui eu indico um livro, tanto de série, tanto de filme. Imagina se eu cismar de jogar, né? Aí não dá. Então é de vez em quando eu arrisco um joguinho que aqui é tanto de console ali. Ou melhor, o console que aqui é tanto de coisa. Eu vou esperar sair aquele que você joga, que você coloca os pinozinhos assim e você joga. Aí você não precisa de cassinha, você tá doido. Não, você vai começar a jogar lá o Batman Arkham. Eu comprei. E você vai viciar. Você vai gostar demais, tenho certeza. As minhas sobrinhas têm menos de 10 anos e eu comprei o Batman para elas. Juízo. Não é o game mais adequado para a idade delas, mas tudo bem. Comprei assim, para elas, né? Vocês entenderam a sacada. Sim. Mas aí eu tenho que começar, tenho que jogar o Batman. Muito bom, você vai gostar muito. Cara, assim, não tem. A gente poderia ficar aqui, felizmente, mais um bate-papo que eu trouxe hoje aqui, que a gente podia ficar mais horas aqui lembrando um punhado de coisa. Galera, coraçãozinho, coloca aí, joinha, coloca aí, fala que vocês gostaram, fala que vocês não gostaram, querem de novo, deixa esse ano passar, esse ano é ótimo, né, mas porque tem coisa pra caramba, deixa o ano passar tal, Thiago, volta aqui, prometo, pra gente conversar de coisas novas, conversar o que foi sucesso, o que não foi. Pra falar desse universo e de outros também, né? E assim, podemos até fazer um dia, quando eu começar a jogar, a gente falar só do ar. Tô brincando. Sim, mas pode ser, né? Rende assunto demais. Falar um dia só de jogos e tal, que é uma seara que eu simplesmente admiro demais, acho simplesmente sensacional, mas eu precisava virar 3, né, para fazer tudo que eu acho extremamente legal. Thiago, obrigado Marcão, pelo convite, sensacional. Vindo aqui, café doce chuperia, provolonezinho, filé ao gratinho, picanha, Black Angus, não tem jeito de ser ruim, pão de alho, chopinho, cervejas, drinks, tá? Valeu demais a presença de vocês, estamos aqui, abrimos o ano com chave de ouro, esse ano vão ter outros programas, outros assuntos, sempre aí trazer algo que seja interessante para a gente conversar, trocar ideia e... né, a nossa luta cultural, né, para dar conhecimento às pessoas. Galera, dê opinião, mas tenha base. Estude, leia, jogue um joguinho, veja uma série, vá aos cinemas e procure sempre se informar sobre tudo isso. Não, Thiago? Isso aí, Marcão. É isso aí, turma. Valeu demais. Tudo de bom para todos e, por favor, se cuidem. Tchau, tchau. Juízo.